Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com integral. Vou compartilhar aqui a tela. Então, teoria da integral. Integral de contorno. Seja f de t uma função formada por u de t mais iv de t, contínua na variável real t, no intervalo ab. Então, nós temos uma função na variável t, uma função complexa, dividida em duas funções reais, né? U de t e v de t, dentro do intervalo AB. Sua integral é definida em termos das integrais das funções reais U e V, mediante a expressão. Então, nós temos a seguinte expressão. Então, a integral de f de t dt, de A a B, vai ser igual à integral de U de t dt. Então, uma integral de uma função real, que a gente já sabe fazer, integral de A a B de U de t dt, mais I, outra integral numa função real também, de A a B, V de t dt. Então, não tem muita dificuldade, já que a gente já aprendeu a fazer integral de funções reais, né? Então, destas definições seguem imediatamente as seguintes propriedades. Então, nós temos as seguintes propriedades, que a integral da parte real, então, real, integral de A a B de f de t dt, é igual à integral de AB de real de f de t dt. Então, real de f de t dt eu posso tirar ou entrar na integral. Imaginário de integral de AB de f de t dt é igual a imaginário de f de t dt. As propriedades lineares, ou seja, a integral da soma, continua valendo. A integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral de f de t mais g de t dt é igual à integral de f de t dt mais a integral de g de t dt. Então, a integral da soma continua valendo. Uma constante vezes a função, a integral de uma constante vezes uma função, também eu posso continuar valendo. Eu posso tirar da integral essa constante, né? Integral de c vezes f de t dt é igual a c integral de AB de f de t dt, onde c é uma constante qualquer. E a integral também goza das seguintes propriedades. O módulo da integral de AB de f de t dt é menor ou igual que a integral de AB do módulo de f de t dt. Então, o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Integrais curvilínea ou de contorno. Então, estamos agora em condição de definir a integral curvilínea ou integral de contorno. Então, se eu tenho a integral de f de z dz, então, observe que aqui eu estou uma função complexa z dz, em um contorno C qualquer. Onde C é um contorno qualquer e f é uma função de u mais iv, contínua em C, né? Então, usando a representação do contorno C igual a z, do contorno C, z igual a z de t, com t entre A e B, definimos a integral. Então, eu saio da integral de f de z dz em um contorno C qualquer, onde esse contorno C é definido por z de z de t, dentro desse intervalo. Então, eu pego o meu contorno, eu boto o intervalo, A a B, e a função f de z dz se transforma em f de z de t vezes z' de t dt. Então, eu tenho condição de sair dessa integral
para essa aqui, e aqui fica mais simples eu conseguir resolver essa integral. Então, onde o segundo membro é uma integral do tipo 1, aquela primeira que a gente viu, que é uma função na variável real, t, né? Então, nós temos que o de t, então, nós tínhamos lá o de t mais v e mais iv de t. Então, o meu u de t é formado por u de x de t, y de t, x' de t, né? Já que é z', menos v, x de t, y de t, y' de t. E o meu v de t, ele é formado por u de x de t, y de t, y' de t, y' de t, mais v, x de t, y de t, x' de t. Então, o integrando f de z de t vezes z' de t é igual àquela soma da integral u de t mais iv de t. Então, nós temos que isso aqui nada mais é do que isso aqui. Agora, é escrito de uma maneira diferente. Aqui eu estou usando o meu z de t, dividido em duas funções reais, u de t e v de t, e aqui é meu f, é uma função f de z de t vezes z' de t. Então, pode não ser uma função contínua em todo o intervalo AB, devido ao fato do meu z' de t. Invariância da integral. E aí, outra propriedade importante, né? Então, se eu tenho de alfa a beta, de f de z de tal, z1' de tal, de tal, isso é igual à integral de alfa a beta, f z t de tal, então eu saí da variável z1 de tal para a variável z de t de tal, e z' de t de tal, vezes t' de tal. Ou seja, eu saí a variável tal, direto da variável tal para uma variável t de tal, e aí nós temos que é igual a de a a b de f de z de t vezes z' de t de t. Então, independente da variável que eu esteja e dos limites de integração que eu tenho, eu chego a de a a b, f de z de t vezes z' de t dt. Então, vemos que a integral definida pode ser escrita em termos de integrais curvilíneas. Assim, nós temos que a integral do contorno de f de z dz é uma integral de u de x menos v dy, u dx menos v dy, mais i v dx mais u dy, né? E aí nós temos as propriedades da integral. A linearidade da integral é expressa por... Então, eu continuo com a linearidade, né? A integral da soma é a soma das integrais do contorno. Mesmo a integral do contorno continua valendo a linearidade. E também o produto de uma constante vezes a função dentro da integral, eu posso tirar essa constante da integral. Na integral de contorno continua valendo. Outras propriedades importantes, que a integral de um contorno negativo, eu posso botar o negativo da integral e o contorno fica positivo, né? Então, a integral de menos o contorno f de z dz é menos a integral do contorno de f de z dz. Então, continua valendo essa propriedade que também vem lá dos reais, né? Das funções reais. Exemplo. Agora vamos para um exemplo interessante. Então, vamos calcular a integral de f de z igual a z conjugado. Eu quero calcular essa integral de f de z igual a z conjugado ao longo dos três contornos indicados.
OC, OAC e OBC. Então, eu tenho três contornos diferentes. A integral saindo de O até C, a integral saindo de O, passando por A e indo para C, e a integral saindo de O, passando por B e indo até C. Onde O é o ponto 0, 0, A é o ponto 1, 0 e B é o ponto 0M. C é igual a 1M. E M é um número real qualquer maior do que 0. Deixa eu ver se eu botei um gráfico aqui. Não. Então, vamos resolver aqui. Então, vou botar aqui o gráfico. O que é que eu quero? Vou desenhar um gráfico aqui. Então, ponto O. O ponto A, X é 1, Y é 0. Vou botar bem distante. Esse é o ponto A. Aqui é o ponto 1. Ponto 1 eu chamei de A. O ponto B é M. É o ponto B. Ponto B é em M. E o ponto C é 1M. Esse é o ponto C. Então, eu quero a integral da função f conjugada de z, né? A função f de z é igual a conjugado de z. É o conjugado de z. E aí eu quero três integrais, né? Eu quero uma integral saindo de O e chegando em C. Então, eu quero uma integral nesse caminho. Então, uma integral desse caminho. Vou querer uma integral saindo de O até C, mas por um caminho diferente. Eu vou querer por esse caminho aqui, saindo de O, indo para A, e depois indo para C. Então, esse é o caminho 2. Esse é o caminho 1. Caminho 1. E o caminho 3, eu quero saindo de O, indo para B, e depois indo para C. Esse é o caminho 3. Então, três caminhos distintos, ou seja, uma integral da mesma função em três caminhos. Solução. Então, vamos lá, vamos começar resolvendo o caminho 1. Então, eu quero a integral pelo caminho 1, por C1, de f de z, dz, onde f de z é igual ao módulo de z. Módulo que? Conjugado de z. É igual a conjugado de z. Sabendo que z é igual
AX mais IY, então eu sei que Z é igual a X mais IY. Então, módulo de Z o quê? Conjugado de Z é igual a X menos IY. Então, conjugado de Z é X menos IY. Aí eu vou montar a minha função, que é dada por... Nós vimos que a integral de f de z dz do caminho é igual à integral de a até b de f de z de t vezes z' de t dt. Então, eu tenho isso aqui. F da integral de f de z de t dz é a integral de a a b de f de z de t vezes z' de t dt. Então, vamos parametrizar isso aqui. Né? Parametrizar f de z para f de z de t. Né? Então, parametrizando, primeiro eu vou determinar quem é o meu caminho. Né? Então, meu caminho, eu posso dizer que meu z de t é dado por x, no caso t, né? T menos... Tem que ver aqui primeiro. Vou fazer de zero, t indo de zero até 1, t de 0 até 1. Quando t for 0, quando eu estiver saindo, eu vou ter que estar no ponto 0, 0. Então, tanto o x quanto o y tem que ser 0, né? Então, quando t for 0, eu tenho t0 e t aqui. Quando y for 1, eu tenho tx igual a 1 e y igual a m. Né? Então, aqui vai ser mt. mt. Quando é 0, os dois são 0. Eu estou aqui nesse ponto. Quando t for 1, eu tenho x igual a 1 e y igual a m. Então, eu estou aqui, né? Quando t for 1, eu vou estar aqui. Ou seja, eu saí daqui de 0, 0 para 1m, né? Que é esse ponto aqui. X é 1 e y é m. Então, está aí minha parametrização. Então, meu z de t é igual a t menos imt, onde t está variando de 0 a 1. Então, eu fiz minha parametrização. Então, a minha parametrização é de acordo com o caminho que eu tenho aqui. Então, de acordo com esse caminho, eu faço a minha parametrização. Agora, eu vou... Espera aí. É um mais, né? É um mais. Não é menos, não. Quando eu tiver aqui, x é 1 e y é imt, mas a fórmula é 1 mais. 1 mais m, tudo positivo. Então, esse é meu z de t. Agora, eu vou botar a minha função, f de z de t. Como o meu f é conjugado de z, então, meu f de z de t vai ser o conjugado disso aqui. O conjugado disso aqui é t menos imt. Então, eu faço z e depois coloco de acordo com a função que foi dada. Então, a função que foi dada foi conjugado de z. Então, se meu z é esse, parametrizando para a variável t, né, já que eu tenho que fazer a parametrização para t dt, então, parametrizando para a variável t, o meu z de t resulta nisso aqui, em t mais imt, e aí minha função f de z de t, como o meu f de z é conjugado de z, então fica t menos imt, que é o conjugado
desse termo aqui. E aí eu preciso também da derivada da função z de t. Então, se meu z de t é isso, daqui eu tiro que a minha derivada vai ser derivada de t é 1, derivada de imt é im. E aí eu tenho a derivada. Né? Então, nós já vimos, né, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu faço a derivada de t. T é um número real. Então, aqui é real. Então, a derivada de uma função real em t é 1. A derivada de uma função real em t é 1. Uma vez tudo que está na frente. Né? Então, IM. Acabou-se. Agora é só botar na fórmula. Então, minha integral de f de z de t vai ser, vou botar aqui, integral de f de z dz vai ser igual a integral de 0 a 1, de 0 a 1, de f de z de t, que é t menos imt, t menos imt, vezes o conjugar, ou a derivada de z de t, que é 1 mais im dt. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, Alguma professor. dúvida? Então, vamos prosseguir. Então, aqui já ficou bem tranquilo, né? Aqui, a integral é simples, né? Aqui nós temos, se vocês quiserem, pode tirar esse termo daqui da integral, que não tem nenhuma variável t aqui, né? Aqui é uma constante, 1 mais im é constante, já que a variável de integração é t. Eu posso tirar, ou eu posso fazer a distributiva, tanto faz. Aí vocês escolhem qual é o melhor método para vocês resolverem, o que vocês acham mais fácil. Eu vou preferir tirar. Então, eu vou tirar IM da integral, e aí eu vou ter. Então, aí o jeito de resolver fica com vocês, a cargo de vocês, o que vocês acham mais fácil. Então, 1 mais IM é uma constante, eu posso tirar da integral, e eu vou integrar isso aqui, já que tem a variável t aqui e aqui. E a integral da diferença é a diferença das integral. Então, eu tenho isso vezes a integral de 0 a 1 de t dt. Se quiser, já pode fazer direto. Viu? Eu estou fazendo passo a passo aqui, mas se quiser, já podia resolver direto. Menos integral de 0 a 1. Eu poderia botar o IM logo para fora. Vou botar o IM para fora aqui. Então, vou colocar o IM para fora desse termo aqui. Então, vai ficar IM, integral de 0 a 1, de t dt. E aí eu tenho o meu 1 mais IM. Aqui vai ficar integral de t dt, é t2 sobre 2, menos IM, integral de t dt, t2 sobre 2. Isso tudo de 0 a 1. Agora, substitui, né? Como o termo daqui é 0, não preciso substituir, porque 0 é 0, então só preciso substituir 1, né? Então, substituindo, vai ficar meio menos IM sobre 2, vezes isso aqui. Então, resulta em 1 mais IM vezes meio menos IM sobre 2. Faça a distributiva agora, sim. Faça a distributiva. Se fizesse antes, não precisava fazer agora, né? Então, vai ficar meio menos IM, meio menos IM sobre 2, né? 1 vezes esse e 1 vezes esse.
mais IM sobre 2, IM sobre 2, menos, só que como I vezes I vai dar menos, então vai ficar mais, né? Porque menos com menos fica mais M ao quadrado sobre 2. Então, esse termo vai embora com esse. Sobrou meio mais M ao quadrado sobre 2. Pode botar meio para fora. E aí fica 1 mais M ao quadrado. 1 mais M ao quadrado. Então, tá aí. Esse é o resultado da minha integral. Então, essa integral daqui, nesse caminho, de 0 até C, resulta em meio vezes 1 mais m ao quadrado. N é um número qualquer maior do que zero, né? Então, eu tenho isso aí. Então, esse foi o meu primeiro caminho, de 0 até C. Agora, tentem fazer o segundo caminho, de 0, passando em A e indo até C. Tentem fazer. Vou dar um minutinho para vocês começarem a fazer, depois eu começo a fazer. Já copiaram? Copiem que eu vou apagar. Eu vou só anotar o resultado aqui em cima para não esquecer. Então, a integral do caminho 1 de f de z dz resultou em meio 1 mais m ao quadrado. Resultou nisso aí. Posso apagar, pessoal? Posso? Sim, professor. Vou apagar aqui. Vou deixar o iniciozinho, porque é a mesma coisa. Só vou mudar a parametrização. O caminho é diferente, então a parametrização vai ser diferente. Vou deixar isso aqui para quem estiver copiando ainda. Então, outro caminho eu vou até fazer de outra cor, já que é o caminho 2, vou fazer de verde. O caminho 2. Então, vamos lá. Esse caminho 2 é de 0 até A e de A até C. Então, eu vou dividir em duas partes. Então, isso vai ser integral de 0 até 1. Vou chamar esse ponto 1, até o A. F de Z de T, Z' de T, dt, mais integral, também vou chamar de 0 a 1. Depois eu explico porque eu usei 0 a 1 e 0 a 1. F de Z de T, Z' de T, dt. Essa primeira parametrização, observe que x vai variar de 0 até 1 e y não tem variação. Y é 0 em 0 e continua sendo 0 em 1. O y não varia, não tem variação em y, já que eu estou andando em cima do eixo x. Então, meu z de t nesse primeiro, em 1, vou chamar de C1. É C1 não. É, dividir C1 mais C2. Então, em C1, no caminho C1, o meu z de t vai ser dado por quem? Z de t vai ser, já que eu não tenho, já que o meu y é sempre zero, né? É sempre zero, eu não preciso botar o meu y, vou botar só t, só o meu x. Então eu só tenho t. E esse meu t está variando de 0 a 1. Então, quando eu tiver aqui em 0,
o meu t é 0. Eu estou no ponto 0, 0. Quando eu estiver aqui em A, o meu t é 1 e meu z vai ser 1. Realmente, meu z é 1. O meu z vai variar aqui. Ele é 0, 0,1, 0,2 até chegar em 1. Então, minha variação é linear aqui, é de 0 até 1. A minha parte imaginária é 0 o tempo todo. Não tem variação na parte imaginária. Vou fazer logo a parametrização C2 desse trecho aqui. Nesse trecho aqui, quem está constante é meu x. O meu x é sempre 1. Ele é 1 aqui, é 1 aqui, é 1 aqui, 1 sempre aqui. E quando chega aqui, continua sendo 1. Quem está variando é meu y, que saiu de 0 e foi até m. E foi até m. Foi 0, 0,1 até chegar em m. Então, minha variação é só na parte imaginária, só o y está variando. O meu x é fixo em 1, então meu z de t aqui em C2, meu z de t é 1 mais IMT, com a variação de t também de 0 a 1. Quando ele estiver em 0, eu estou aqui, eu só tenho 1. Né? Meu IM é 0, e meu x é 1. Quando eu estiver aqui, aí eu já tenho 1 mais IM alguma coisa. Um IM 0, tanto, 0, tanto, até chegar IM, né? Até chegar IM, né? Porque T vira 1 e vira IM. A minha variável aqui é M, então eu tenho IM. Então, a minha parametrização é em C2. Então, veja que eu posso manter o mesmo intervalo sem problema. Posso botar intervalo diferente? Pode. Quando se eu mudo o intervalo, a parametrização muda. Porque os valores têm que ser o mesmo. Aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 1, e aqui tem que ser 1 mais IM. Então, se eu mudar o intervalo, eu tenho que mudar a parametrização para ficar compatível com o resultado. Então, a parametrização depende do intervalo que eu coloco, ou o intervalo que eu coloco depende da parametrização que eu usei. Então, pronto, agora é só substituir. Né? Substituir o quê? Vamos fazer os termos, né? Quem é f de z de t? Então, se z de t é t, e eu quero o f é o conjugado muda o sinal só do termo imaginário. Como o termo imaginário é 0, meu f de z de t é o meu próprio t. Não tem mudança nenhuma. E meu z' de t, meu z' de t, a derivada de t é 1. Então, meu z' é 1. Ok, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Aqui vou fazer a mesma coisa. Então, meu f de z de t, aqui o conjugado é 1 menos IMT. Então, 1 menos IMT. E minha derivada, muita gente se atrapalha aqui, viu? Muita gente quer fazer a derivada de f. Não é a derivada de f, é a derivada de z. Derivada de z. Então, muita gente se atrapalha. Chega aqui e quer fazer a derivada desse termo. A derivada é desse, é de z. Viu? Então, porque aqui fica parecendo que a derivada foi desse, mas não, porque são iguais. A derivada foi de z de t. Então, a derivada de t dá 1. Aqui a derivada de z de t é a derivada desse termo aqui. Derivada de 1 é 0, derivada de imt é im. Pronto. Agora é só substituir e calcular. Então, vamos lá. Substituindo. Vou apagar aqui. Então, o mais difícil nesse assunto é acertar a parametrização. Acertou a parametrização, não tem mais problema nenhum. Então, é treinar mesmo, é pegar os exercícios e fazer as parametrizações que não tem problema. Tem uma fórmula para esse tipo de parametrização, que a pessoa já bota direto, de acordo com a fórmula. Eu não me lembro bem a fórmula aqui, que eu gosto de fazer, normalmente eu gosto de fazer
analisando a função e colocando a parametrização e o intervalo, mas tem uma fórmula linear bem prática, que é só substituir os termos, que sai tranquilamente, né? Mas eu não tenho aqui, eu sou ruim de memorizar fórmula, eu não tenho essa fórmula aqui em mente, eu não tenho essa fórmula aqui para passar para vocês. Mas eu acredito que a maioria já saiba, né? Essa forma que vocês veem isso lá em álgebra linear, para fazer essas parametrizações de funções lineares. Então, vamos lá. Substituindo, então, eu vou ter integral de 0 a 1, f de z de t é t, Ave Maria. De vez em quando essa caneta dá umas embolada. É um botãozinho que tem aqui nela que sem querer eu aperto e enrola. Então, é t vezes z' de t, que é 1, então, vezes 1, dt. Então, t dt. Ok, pessoal? Mais integral de 0 a 1, f de z de t é 1 menos imt, então, 1 menos imt vezes z' im dt. Pronto. Aqui é a integral bem simples, rápida. Aqui eu faço a multiplicação, vou fazendo logo, bem rápida, viu? Então aqui vai ficar T2 sobre 2, de 0 a 1, mais. Quando eu faço aqui a distributiva, então vai ficar IM dt, então uma constante dt vai ficar T, né? Vou botar IM, vou botar IM T, que é a integral de dt é T. Não, vou separar não, vou fazer tudo junto. Fazer tudo junto. Então ficou IM T dt, então dá IMT, é integral, menos, só que tem I vezes I aqui, dá menos 1, então vai ficar mais M ao quadrado T, a integral de T vai ficar T2 sobre 2. De 0 a 1. Então, eu fiz bem direto. Viu? Se quiser, faz com calma. Faz a distributiva, depois pode separar, a integral da diferença é a diferença das integrais, e aí a integral desse IM vai ficar IMT, de 0 a 1, mais esse aqui, quando fazer a distributiva, vai ficar m ao quadrado t, então mais a integral de m ao quadrado t dá m ao quadrado t2 sobre 2 de 0 a 1. Substituindo o intervalo, então só preciso substituir o de cima, porque o de baixo é zero, zero tudo. Então vai ficar meio mais IM mais m ao quadrado sobre 2. Então, se quiser pode fazer uma... Posso colocar m em evidência aqui, fator comum em evidência, MMC, vou botar assim. Então, a minha integral em C2 de f de z dz, eu posso dizer que foi igual, deixar assim mesmo, meio mais im mais m ao quadrado sobre 2. Preferir, poderia botar o m ao quadrado sobre 2 no próximo do 1 para ficar separado parte real de parte imaginária. Né? Acho que fica melhor, vou botar.
Separar a parte real da parte imaginária. Então, resultou de meio mais m ao quadrado sobre 2. Poderia fazer 1 mais m ao quadrado, tudo sobre 2, né? Um só. Mais IN. Então, tem isso aí. Observe que foram dois valores diferentes. Aqui ficou meio mais m ao quadrado sobre 2. Aqui ficou meio mais m ao quadrado sobre 2 mais IN. Já deu um resultado diferente. Se eu pegar outro caminho aqui, aí vamos ver o que é que dá. Já está encerrando nossa aula, né? Falta só 4 minutinhos. Mas vou fazer esse outro caminho só para poder falar o porquê desses resultados que a gente obteve aqui. Posso apagar já aqui embaixo? Hein, pessoal? Sim, professor. Então, vou apagar aqui. A parametrização vai ser diferente, já que o caminho é diferente. Também vou dividir em duas partes, então vou deixar aquilo ali escrito em cima. Já que também eu vou dividir em duas partes, eu vou fazer de 0 até B, depois de B até C. Vou mudar a cor, vou botar azul agora. Então vamos lá. Em C1, no caminho 1, eu vou ter, a minha variação vai ser só em IM. O meu X é 0, né? O meu X, ele está 0 aqui e vai continuar 0 até chegar em M. Então, eu só vou ter variação só em Y, né? Ou seja, só IM. Então, o meu Z de T vai ser igual a IMT, com T variando de 0 até M. Observe a parametrização aqui, é de 0 até M. No caso, de 0 até 1, né? Porque M eu já coloquei lá. Eu já coloquei aqui o M. Então, de 0 até 1. Então, de 0 até 1. Então, tá aí. Quando T for 0, é 0. Eu estou aqui no ponto 0, 0. Quando T for 1, eu vou ter IM. E qualquer valor entre 0 e 1, eu vou estar aqui, subindo. 0,1, 0,2, até chegar em 1, que vai ser o M. Esse é meu Z de T. Vou fazer logo a outra parametrização de M de B até C, né? Então, de B até C, o meu X vai variar de 0 até 1 e meu Y vai ficar fixo em M, né? O Y é fixo em M. Então, meu Z de T em C2, o meu Z de T vai ser a variação X, vai variar de 0 até 1, e meu Y vai ficar fixo em IM. E meu T variando de 0 até 1. Então, quando T for 0, eu tenho IM, que está aqui parado. IM, o meu X é 0. Quando T for aumentando 0,1, eu vou ter 0,1 mais IM, 0,2 até chegar em 1 mais IM. Então, tá aí, minha parametrização tranquilo. Então, sempre de 0 a 1. O ideal é isso, é manter esse tipo de parametrização, de 0 a 1. Muita gente prefere manter. Eu prefiro sempre utilizar o meu intervalo de 0 a 1. Tem gente que muda, bota de 1 até 2, de 0 a 2, e aí muda aqui. Mas eu prefiro de 0 até 1 e até a fórmula que tem lá, lá na álgebra linear, a fórmula para parametrizar, sempre utiliza normalmente de 0 a 1. Até a fórmula que a gente tem de parametrização lineares usa o intervalo de 0 a 1.
Mas tem gente que pode usar o intervalo que quiser. O importante é acertar a parametrização. Então, f de z de t. Aí agora eu vou para a função. O conjugado de IMT é menos IMT. E a derivada de Z de T é IM. Então, a derivada de IMT, a derivada é IM. A derivada de T é 1. E aqui, a função f de Z de T, o conjugado de T mais IM vai ser T menos IM. E a derivada de Z de T é 1 mais IM. Pronto, agora é só colocar na fórmula e concluímos. Então, colocando na fórmula, eu vou ter essa aula aqui de forma remota, passa voando demais. A gente acaba não falando tudo que quer e não mostrando tudo que quer mostrar também. Então, vamos lá, de 0 a 1, por isso que eu corri um bocado na parte que só tem só teoria, as propriedades, eu corri bastante para poder explicar melhor nessa parte aqui. Então, de 0 a 1 vai ficar menos IMT vezes a derivada IM dt, mais a outra parte de 0 a 1, f de z dá t menos IM vezes a derivada 1 mais IM dt. Então, aqui vai ficar menos com menos fica mais, m ao quadrado t, integral de m ao quadrado t fica m ao quadrado t2 sobre 2. Aqui eu vou ter que fazer a distributiva, vai ficar t, imt, não vou fazer distributiva não, vou tirar esse termo aqui que está constante, vou fazer a integral de dentro e vou multiplicar depois com a parte de fora. Acho que fica mais rápido. IM, mas tanto faz, não se faz a distributiva primeiro ou se deixa para fazer depois. Então, eu tirei o termo, só vou fazer a integral desse termo aqui. Integral da diferença é a diferença das integrais, então vai ficar T2 sobre 2 menos IMT de 0 a 1. Aqui esqueci de botar, de 0 a 1. Resolvendo, M2 sobre 2. Aqui vai ficar meio menos IM vezes isso aqui. Então, vai ficar meio vezes 1 dá meio. Meio vezes IM sobre 2. Então, fiz essa distributiva aqui. E agora, menos IM vezes 1 dá menos IM. E menos IM vezes IM dá mais M ao quadrado. Mais M ao quadrado. Organizando, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é a única coisa que eu tenho esse termo aqui para subtrair e esse termo para somar, né? Então, o último termo lá, a integral de C3 de f de z dz resultou. Então, vai ficar 2 mais 1, 3 meios de M2, 3 meios de M2, mais meio,
mais meio, esse termo aqui, e aqui vai ficar menos 2 com mais 1, menos IM sobre 2. Menos IM sobre 2. Então, observe que eu tive três resultados diferentes, né? Eu tive esse aqui, que dá meio mais M sobre 2, esse que deu meio mais M sobre 2 mais IM, e esse que deu 3 meio de M2 mais meio menos IM sobre 2. Então, para cada caminho, eu tive um resultado integral diferente. Sempre vai ocorrer isso? Não. Então, só vai ocorrer de para caminhos diferentes ter resultado diferente quando a função não é analítica. Nesse caso, aí, a minha função conjugado de z é uma função não analítica. Conjugado de z não é analítica. Então, por isso, para cada caminho, eu tenho uma integral diferente. Se a função fosse analítica, se minha função fosse, por exemplo, f de z igual a z ao quadrado, que é uma função analítica, independente do caminho, todos os resultados seriam o mesmo. Então, bastava fazer por um caminho que eu já tinha o resultado da integral. Então, é importante você verificar, logo no início da questão, se a função é analítica ou não. Então, esse caso não é analítica. Se eu pedir três caminhos, ou se eu pedir um caminho específico, eu dei uma integral, eu quero essa integral por esse caminho. Então, não adianta você querer fazer pelo caminho mais fácil, que seria, no caso, de 0 a c direto, porque esse resultado vai ser diferente desse, porque a função não é analítica. Agora, se eu desse uma função desse tipo e pedisse a integral por esse caminho aqui, você não é obrigado a fazer por esse caminho, já que esse caminho, vamos dizer que seja um caminho mais difícil, você pode fazer por esse, já que a função é analítica. E se ela é analítica, eu posso fazer por qualquer caminho que o resultado é o mesmo. Então, é importante você saber se a função é analítica ou não. E, às vezes, até para comparar o resultado, né? Às vezes, você tem dois caminhos para você fazer, você tem uma função que é analítica, você faz por um caminho, dá um valor. Se faz por outro, dá um valor diferente, você errou alguma coisa. Ou em um, ou no outro, ou nos dois você errou. Porque deveria dar o mesmo resultado, já que a função é analítica. Então, é importante você verificar isso, se a função é analítica ou não. Deixa eu ver se eu encerrei. Eu acho que eu encerrei. Encerrei. Eu sabia que não ia dar tempo de falar muita coisa. Então, se a função for analítica, independente do caminho que você vá, o resultado é o mesmo. Se a função não é analítica, se a função não for analítica, aí você tem que ir pelo caminho que foi dado, né? Porque você tem, para cada caminho distinto, vai ter uma integral distinta. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. A atividade já entrou para vocês, é bem simples, né? Então, são três integrais simples, três caminhos distintos, por um caminho indicado, são três funções distintas, né? E aí vocês fazem a parametrização e calculam essa integral. Bem simplesinha, é bom já começar a fazer para não perder ponto, né? Quarta-feira me entrega e tenta garantir o máximo de ponto possível, porque pelo andar da carruagem, eu estou vendo que muita gente vai ficar em final. Viu? E a final é puxada, é todo o conteúdo do semestre.